O sonho da casa própria nunca esteve tão próximo. As facilidades para adquirir um imóvel são muitas, como foram apresentadas no programa anterior. Porém, este sonho, para ser realizado, requer alguns cuidados, principalmente no que se trata da documentação. Os cuidados com este tema são fundamentais e cabe, é claro, aos corretores de imóveis dar total assessoria aos seus clientes. Por isso, cabe ouvir com atenção a opinião de especialistas para que toda a transação imobiliária seja bem-sucedida. Veja, o corretor, quando ele vai fazer uma venda do imóvel, na verdade a preocupação do corretor já começa na captação do imóvel, né? Toda a documentação que a gente solicita para o vendedor do imóvel é importante porque já na entrada do imóvel para a venda, você consegue solucionar uma série de situações. Então, a matrícula do imóvel é importante, documentação pessoal do vendedor ou dos vendedores, se for mais de um, herdeiros, se forem mais de um, comprovante de endereço, toda a parte documental é importante no início do processo, né? Porque quando você faz uma angariação, que a gente chama de captação do imóvel, com qualidade, analisando toda a documentação e verificando que não tem nenhum tipo de problema com nenhuma pessoa dos vendedores, a venda lá na frente, quando acontecer, vai acontecer naturalmente. O que seria o ideal? É disponibilizar o imóvel à venda já com esse levantamento feito. Isso seria o ideal para todo mundo trabalhar, né? Com certidões do imóvel, certidões das pessoas. Então você teria o dossiê do imóvel, tanto jurídico, né, como do nome da pessoa mesmo, dos proprietários. Esse seria o ideal de trabalhar. Não é proibido vender. O que é proibido, o que é ilícito, é deixar de informar ao cliente. Ele assume o risco de comprar ou vender com todos os conhecimentos. Isso é permitido, é possível. Isso é posto em documento, em contrato. O corretor de imóveis hoje, na reforma que nós tivemos no Código Civil, ele assume a obrigação de assessorar, explicando inclusive ao comprador todos os riscos do negócio, como é que é o negócio, sob pena de responder por perdas e danos. Tá? Isto está escrito no Código Civil de forma muito clara. Tá? O corretor não é mais aquele aproximou as partes, ganha comissão. Ele aproxima as partes, mas tem responsabilidade. O mais importante é adequar o imóvel com o papel. Não é mudar muro, não é avançar, é adequar. Muitos corretores eles se atêm apenas ao documento e não dão uma olhada no imóvel, no terreno. Às vezes houve uma invasão no passado, o terreno já consta com metragem menor e acabamos vendendo um gato por lebre. Veja, muitas vezes o vendedor do imóvel, não por má fé, mas até por desconhecimento da lei, ele acaba tendo algumas situações de dívida pessoal ou de alguma situação de dívida do imóvel que na hora da venda ele implica em transtorno, perda de tempo, perda de dinheiro e às vezes até perda de sinal de negócio. Então isso é muito importante que quando o corretor que está captando esse imóvel já deixe claro para o vendedor quais os problemas que ele tem que solucionar para que depois, na hora da venda, não tenha nenhum tipo de problema. Às vezes uma multa de trânsito pode aparecer na hora da venda e tem que ser solucionado porque o imposto estadual é um imposto prioritário, então ele tem que solucionar, senão não acontece a venda. Hoje o mercado imobiliário ele exige grande especificação do corretor, porque ele vai tratar com o patrimônio das pessoas, né? Se não tiver responsabilidade, ele pode acarretar um dano imensurável para quem está comprando, né? Então o Código Civil veio o legislador e alterou a lei para que toda a documentação imobiliária hoje, infelizmente ou felizmente, né, está calcada em base no artigo 723 do Código Civil. Se o corretor não se atentar a essas certidões, né, veja, o legislador ele exige que o corretor atue de uma maneira diligente e preste todos os esclarecimentos espontaneamente ao comprador. Ou seja, não é de livre, espontânea vontade, ele é obrigado a prestar todos os esclarecimentos necessários. Tem um ditado, né, que se diz que o tabelião tem o dever de trazer a paz social, né?
Então, em busca disso, muitos tabeliães se preparam para esse cuidado, para essa negociação, para essa possibilidade de acordo se firmar em cartório. Se você tem a confiança num bom tabelionato, tem um tabelionato já de família, de confiança, o processo ele gira de uma forma muito mais rápida. Primeiro porque o tabelionato, o cartório já tem, na verdade, todos os dados das partes interessadas, né? E já tem o conhecimento que agiliza de uma forma considerável o processo. Então, você ter uma empresa, um local, na verdade, um tabelionato já conhecido, é muito importante. Quando por exemplo, apartamento, muito importante é solicitar a certidão de quitação condominial. Por que a certidão condominial? Porque a dívida do condomínio, ela não segue o dono do imóvel, ela segue o imóvel. Quer dizer, se ficar uma execução se ficar muito o condomínio atrasado, etc., a execução é sobre o imóvel, é o imóvel que vai responder, certo? Lógico que em ação própria, o comprador pode acionar o vendedor, etc., mas é muito complicado. Então, eu acho interessante, muito interessante, já seguir a certidão de quitação condominial. O comprador ele tem que tomar todos os cuidados necessários com relação à documentação, as certidões do imóvel, todas as certidões obrigatórias, ele tem que analisar, ele tem que pegar um cartório de confiança dele, uma imobiliária de confiança, um corretor de confiança e analisar o conjunto da obra. Ele tem que analisar a documentação, certidões, tudo para que ele esteja comprando o imóvel, mesmo que tenha algum problema, mas que tenha solução, ele tem que saber que tem o problema e tem a solução. Isso é uma boa compra. Hoje o comprador está com uma ideia muito fixa, assim, eu tenho todos os direitos. Eu sou consumidor, então eu tenho todos os direitos, as pessoas são responsáveis por mim, né, me deem tudo correto. Não é bem assim. Não é bem assim. O que a gente tem que mostrar é que o comprador também tem responsabilidade com a sua própria segurança. Quanto mais segurança o comprador tiver, chamamos isso, por exemplo, de incorporação do condomínio registrada. Se ele sabe que ela está registrada e que isso traz uma segurança para ele, provavelmente ele vai se sentir mais à vontade para continuar investindo. E é isso que nós precisamos, né? O cartão de visitas, tanto da imobiliária, da empresa, quanto do corretor, é a preocupação, eu diria até excessiva, com a questão da documentação. Por quê? Porque é a base de todo o sucesso da operação dali para frente. Uma boa angariação, uma boa captação, e com todos os documentos estando em ordem, vai significar uma boa venda. Uma venda sem trauma, sem problema e com todo mundo feliz. Esse é o objetivo da imobiliária e do corretor, que todo mundo saia da negociação feliz. Existem fatos pontuais dentro do mercado de imóveis brasileiro que nos chamam muita atenção. É o caso específico de Brasília, como mostra esta reportagem exibida no jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo. Em Goiânia, o aluguel de um apartamento de 3 quartos, em média, sai por R$ 1.400. No Recife, num bairro valorizado como Boa Viagem, R$ 1.600. Em Brasília, não se aluga um apartamento de 3 quartos num bairro de classe média como a Asa Sul por menos de R$ 2.000. Por que morar em Brasília é tão caro assim? Corretores de imóveis dizem que é a lei da oferta e da procura. Quanto mais gente interessada, maior o valor dos aluguéis. Esse diretor de um portal de imóveis explica: de 4 em 4 anos, os preços sobem na capital. O motivo? Novos moradores na cidade. São os senadores, os deputados, funcionários, né? E todo o cargo comissionados, ministérios, tudo mais que vem para cá para Brasília. O mercado aproveita para dar uma realinhada nos preços dos aluguéis. São as realidades de quem vive em um país com tantos contrastes. E agora vamos às notícias do mercado. China investirá 200 bilhões de dólares para frear preços imobiliários. Locação e venda de galpões industriais batem recorde em São Paulo. Financiamento imobiliário cresce e exige estratégias do mercado construtivo. Classe política do Mato Grosso do Sul se mobiliza para resolver impasse sobre o Minha Casa Minha Vida. Os imóveis que custam 150 mil dólares ao redor do mundo. Investir em imóvel rendeu 738%.
as principais lições de Sanzel, investidor que acumulou mais de 3 bilhões de dólares comprando e vendendo imóveis. Chegamos ao fim de mais uma TV Cofesse, a sua TV. Assista, comente, insira no seu site ou blog, pois este é o seu canal de comunicação. E até a próxima semana.